Graça e paz. Vamos voltar à carta aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 1. Estamos meditando nesta carta e estamos aí no início. Vamos ouvir a leitura do versículo 1 até o versículo 10. Vamos repetir essa leitura que temos feito aqui, mas hoje nós vamos parar um pouco mais no versículo 4. Vamos então ouvir a leitura. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. O apóstolo Paulo começa a sua carta fazendo a sua saudação e dando o endereço da igreja de Deus. Ele diz que é uma igreja em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Esse é o endereço da igreja, uma igreja em Cristo. Depois ele agradece a Deus, ele dá graças a Deus. Ele era um homem grato por tudo, grato a Deus. A linguagem de um liberto em Cristo é sempre a gratidão, ações de graças diante de Deus. Ele agradece também por aqueles irmãos. No versículo 3, Paulo diz que ele, na presença de Deus, lembrava dos irmãos de Tessalônica. Aí no versículo 4, Paulo vai dizer o seguinte. Vamos ouvir novamente a leitura ali do versículo 4. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Eu vou citar aqui também a outra versão que os irmãos têm aí, que diz: sabendo, amados irmãos,
que a vossa eleição é de Deus. A vossa eleição é de Deus. É aqui que está a peneira de Deus. É aqui. É aqui. Porque tem gente que está no meio, mas não é eleito. Não reconheceu a eleição, e nem a eleição de que é de Deus está reconhecida na vida dessa pessoa. Não reconheceu ainda a sua eleição, que é um eleito de Deus. Está no meio. Não sabe ou não reconhece a sua eleição na escolha de Deus em Cristo. Preste atenção. A escolha e a eleição é de Deus. Este ano nós vamos ter eleições. E você vota. Porque é você que escolhe. Você escolhe quem você quiser escolher. Quem você quiser escolher. Você vota. Mas aqui você viu que a eleição é de Deus. Significa que é Deus que vota em você. É Deus que escolhe. A eleição é de Deus. Mas eu não tenho que crer? Tem. É lógico que tem. Porque Deus vai trabalhar a fé. Você já leu o texto que diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. A fé não vem de livros. A fé não vem de filosofia. A fé não vem da sua cabeça. A fé vem da palavra de Deus, chegando aí no seu coração, para você crer. Para você crer. Então, essa eleição, que é de Deus, Deus fez a eleição, você tem que reconhecer. O meu lado é esse. Viu, Eldinha? O meu lado é esse. Eu preciso reconhecer, que é crer. Agora, se você não reconhece a sua eleição, ela não vai existir na sua experiência. Devemos conhecer e reconhecer essa eleição de Deus. É Deus que elege. É Deus que elege, é Deus que escolhe, e isto acontece em Cristo. Devemos reconhecer que somos amados de Deus. É o primeiro passo. Foi o que Paulo disse. Irmãos amados, amados de Deus, reconheçam a eleição de Deus, a vossa eleição, que é de Deus. Então, a primeira coisa que você deve já começar reconhecendo é que você é um amado de Deus. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me amou e eu creio no seu amor por mim. Eu creio, irmãos, porque Deus amou o mundo, mas eu creio que Deus me amou, que eu estou aí nesse meio e que Deus me amou. Eu sou um amado de Deus.
O fundamento da eleição de Deus é o seu amor e a sua graça. O fundamento da eleição de Deus, da escolha de Deus, é o seu amor e a sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Eu acho que não tem o que discutir aqui. Aqui está colocado de uma maneira que não deixa nenhuma dúvida. Como também nos elegeu. Deus já fez isso. Está aqui, ó. Deus nos elegeu. Nele. Nele quem? Jesus Cristo. Quando foi isto, irmãos? Preste atenção. Antes da fundação do mundo. É o que está escrito aqui. E essa eleição tem propósitos. Deus tem propósito em escolher você. E aqui está um dos propósitos de Deus em nos escolher. Aqui diz: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, se você não é santo, se você não vive em santidade, tenha certeza que você não é eleito de Deus. Quem são esses eleitos por Deus em Cristo? Aí aqui tem uma discussão que eu não entro. Eu só digo o seguinte: quem são os eleitos? São aqueles que Deus escolheu em Cristo desde antes da fundação do mundo. E que creram. Os eleitos são pessoas escolhidas por Deus, nas quais será cumprida a vontade de Deus, serão cumpridos os propósitos divinos. Entenderam, irmãos? Você é um eleito de Deus. A vontade de Deus vai ser cumprida na sua vida. Os projetos de Deus, os propósitos de Deus vão ser cumpridos na sua vida. Por que são chamados de eleitos? São chamados de eleitos porque essa palavra denota o conceito de escolher. Escolher, é só por isso. Por que eleito? Porque essa palavra denota o conceito de escolher. Você vai escolher o candidato. Mas aqui a escolha é de Deus. A escolha é de Deus. Você pode até discordar. E não pense que se você discordar do que eu estou falando aqui, que eu vou brigar com você, não. Pelo contrário, eu vou amar você ainda mais. E você vai continuar sendo meu irmão em Cristo, se você crê a sua morte com Ele.
mas a escolha é de Deus. João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Não me escolhestes vós a mim. Os irmãos estão entendendo o que diz a palavra? Você está entendendo, meu irmão? Que não foi você que escolheu Jesus, que foi Jesus Cristo que escolheu você, e depois que Ele escolheu você, aí você vai escolher também. Aí você escolhe Ele, porque Ele escolheu você. É o que está escrito aqui. Se não for isto, então o que será então, hein? O que pode ser isto aqui? Estou fazendo a leitura correta, Edivan? Edivan é professor de língua portuguesa. Se não estiver, você fala. Porque aqui diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E diz que é uma escolha eficaz, porque diz assim: para que o vosso fruto permaneça. Tem mudança, uma mudança que permanece, que ninguém pode desmanchar, desfazer. Tem mudança. Essa escolha aqui é a escolha para a salvação. Você pode dizer assim: mas irmão Carlos, Deus não escolheu Judas, o traidor? Escolheu. Naquela noite em que ele foi orar, e escolheu os seus discípulos. Mas aquela escolha de Judas não era uma escolha para a salvação, porque se fosse, o fruto dele iria permanecer, como está escrito aqui. Por que Jesus escolheu Judas? E ele sabia que Judas não era nada. Ele sabia que ele era o traidor. Jesus sabia. João capítulo 6, versículos 69 em diante, vamos ouvir. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Os discípulos disseram a Jesus: o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o santo, não tem outro, confiamos no Senhor. Aí ele falou: escolhi 12, mas um não tem a escolha eficaz. Um de vós, ele até disse, é diabo, é diabo. Estava se referindo a Judas, o traidor. Por que ele disse um de vós é diabo? Estava falando do capeta maior, de Satanás? Ele estava dizendo que aquela pessoa tinha a natureza do bicho, tinha afinidade com o bicho lá, tinha natureza.
era filho dele. Mentiroso. É disso que ele está falando. Então, por que Jesus escolheu? Eu não sei. Não estou preocupado com isso. Se você estiver, eu não vou poder dar a resposta para você. Eu acho que ninguém vai poder uma resposta definitiva. Mas você é nascido de novo. Se não for, creia para ser nascido de novo, e quando estivermos lá, você pergunta para ele pessoalmente. Talvez, Valdir, talvez Jesus fez essa escolha de Judas no meio ali, como um dos seus seguidores, ali, para mostrar para nós que é assim que a coisa funciona, que no nosso meio tem muita gente que não é. E tem. Um de vós é diabo. Está no meio. Se você escolhe a Deus, é porque Ele lhe escolheu antes. Louve a Deus. Agradeça muito a Deus. Porque Deus deu a condição para você escolher. Você está aqui. Você está ouvindo a palavra. Ouvindo o Evangelho. Muitos de vocês já creram. E dia após dia, semana após semana, ano após ano, estão aqui, ouvindo. Por que será, hein? Agradeça a Deus. Por Deus ter feito isso na vida de vocês. Na eleição dos homens, nós escolhemos através do voto, mas na eleição de Deus, Ele nos escolheu para o seu reino. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê, você tem que crer. Aqui fala da fé. Deus fez, você crê. Ele dá condição para você crer. É motivo de agradecer a Deus, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. A palavra princípio aqui gera uma grande discussão aí entre os estudiosos. Se discute que princípio é esse, se é o princípio antes da fundação do mundo, se é agora. Eu nem quero saber. Eu só quero mostrar para os irmãos que existe uma escolha. Aqui está dizendo que existe uma escolha, desde o princípio. Que princípio é esse? Não vamos tratar disso. Eu estou mostrando aos irmãos nesse momento que existe sim uma escolha de Deus. Vou ler novamente. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor,
por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido. Então, a escolha de Deus vem primeiro e depois você escolhe. A eleição ou escolha de Deus acontece em Cristo. Cristo, com muito amor, nos atraiu a si na cruz. Ele mesmo disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32. Nós fomos atraídos não à cruz, mas a Cristo mesmo sobre a cruz. Fomos identificados em Cristo e com Ele fomos crucificados e mortos para o pecado. Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Estais mortos pelo corpo de Cristo, é o que Paulo diz. Estais mortos pelo corpo de Cristo, corpo crucificado de Cristo. Com Cristo também fomos ressuscitados. Efésios capítulo 2, versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo. A ação é de Deus. Você não poderia se ressuscitar e nem pode. Nem Cristo se ressuscitou. Ele foi ressuscitado pelo Espírito do Pai, pelo poder do Pai. E nós fomos ressuscitados com Cristo. Agora Cristo vive em nós, vive em mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo. O que significa estar crucificado com Cristo? Significa crucificado com Cristo mesmo. Significa morto com Ele e morto para o pecado. Estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em nós, Cristo é a nossa vida, irmãos. Colossenses 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Cristo é a nossa vida. Então, se você crê que foi atraído por Cristo para Ele, que Cristo atraiu você nele mesmo, na cruz. Se você crê que é um atraído por Cristo,
um identificado com Cristo, que você morreu com Cristo, que você ressuscitou com Cristo, que Cristo é a sua vida, que Cristo vive em você. Então, parabéns, você é um eleito de Deus. Essa é a maneira de reconhecermos que fomos eleitos por Deus em Cristo. Pela graça e mediante a fé na palavra de Deus, eu reconheço a minha eleição através da minha morte e ressurreição em Cristo. A minha convicção provém unicamente da graça divina que me capacitou a crer. Você tem certeza da sua eleição? É com essa pergunta que temos que começar. Como que eu reconheço a minha eleição? Primeiramente, crendo que Deus amou você, que você é um amado de Deus. Aceitar esse amor de Deus por você. Depois, crer e aceitar que Jesus, por amor e com amor, atraiu você na cruz. E que você morreu com Ele. Ressuscitou com Ele. E Ele é a sua vida. É assim. Eu posso contar para os irmãos, testemunhar para os irmãos, como que eu reconheci a minha eleição em Cristo. Foi assim. Criei e aceitei a minha atração no corpo de Cristo na cruz. Eu criei e aceitei a minha morte com Cristo. Morte para o pecado, para que eu ficasse livre do pecado. Criei a minha ressurreição juntamente com Cristo. Estou ressuscitado com Cristo. Cristo é a minha vida, Ele vive em mim. Assim eu reconheci a minha eleição em Cristo. E ela foi confirmada em mim. A eleição de Deus está valendo em mim e não pode ser anulada. As eleições dos homens às vezes são anuladas. Tem fraude, mas a de Deus não. Ninguém anula. É isso. É isso. Vamos parar por aqui.